Olá, alunos e amigos. Aqui é o professor Herbert Menezes. Bem-vindos a mais uma videoaula do curso técnico em radiologia, da matéria de técnicas radiológicas 2. Bem, dando continuidade aí aos estudos das incidências de tórax, estamos agora continuando com as incidências complementares, que não são aquelas de rotina. Nós vamos falar hoje sobre uma incidência chamada ápico lordótico e também vamos falar sobre as incidências oblíquas do tórax, tanto em posterior como as em anterior, ok? Vou compartilhar alguns slides aqui para começarmos a dar início aos nossos estudos. O ápico lordótico é um exame que nós fazemos com pouca frequência nas unidades de radiodiagnóstico, mas ela costuma ser cobrada quando se tem uma necessidade de visualizar a região por baixo das clavículas. Como nós sabemos nas incidências de rotina e a tórax sem AP, as clavículas elas devem ficar mais ou menos abaixo dos ápices pulmonares, em torno de 3 costelas. Ou seja, alguma patologia que estiver escondida ali por trás dessas clavículas ou abaixo, elas não vão conseguir ser visualizadas. Então, quando há alguma suspeita que existe alguma patologia de massa, microcalcificações naquela região, o médico pode pedir esta incidência, que é a incidência de tórax ápico lordótico. Tá? Uma posição até engraçada para se fazer, né? Vocês estão vendo aí o paciente, a forma que o paciente fica, né? Ela é feita aí em antero-posterior, né? O raio central ele incide na parte anterior do paciente e atinge o filme, depois passando pela parte posterior, por isso que é antero-posterior. E ele fica numa posição um pouco que curvada, vamos dizer assim, o tronco curvado. Essa incidência, normalmente, como eu falei, é para mostrar algumas patologias que possam ficar escondidas ali por debaixo das clavículas, tá? Principalmente pequenas calcificações e algumas massas. Você pode perceber aqui, tem algumas imagens aqui. Aqui é só a parte mesmo dos ápices pulmonares, em que a clavícula aqui já está desassociada. Então, consegue visualizar melhor essa região por baixo das clavículas no ápico lordótico. Os fatores técnicos: filme 35-43 longitudinal, grade móvel estacionária. Essa faixa de KV eu já expliquei para vocês em todas as aulas. Vamos reafirmar que vai de acordo com a constante do aparelho, que nós vamos aprendemos, né, lá no início do curso, lá como se faz essa conta de KV e MAS. Então, vai de acordo com cada aparelho. Proteção, sempre assegurar que o protetor de chumbo esteja na região das gônadas do paciente. Posicionamento do paciente. Como eu falei, é uma posição bem engraçada. O paciente ele vai ficar em pé cerca de uns 30 centímetros distante lá do receptor de imagem, né? do book mural. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai inclinar para trás, ok? E encostar os ombros lá no book. Aí o pescoço e a região de trás da cabeça, ele vai colocar quase que paralelamente com o book mural, tá? Vai colocar as mãos no quadril, com as palmas para fora, como vocês podem observar aqui, ok? E aí, então, você vai rodar esse ombro para frente. Você pode até chegar você mesmo próximo ao paciente, segurar nos 2 cotovelos dele e puxar, e pedir ele para não afastar as costas. E com isso aí, ele vai fazer esse movimento para frente, para fazer com que as clavículas fiquem mais desassociadas e ficam mais retilíneas quando sair a imagem. Tem exceção de fazer essa sem ser ortostático? Sim. Às vezes o paciente ele não consegue ficar em pé, ele está na maca, ou às vezes no leito, e você consegue fazer essa incidência também numa posição semi-ortostático, ou até mesmo em decúbito dorsal. Como no caso aqui, vou falar mais para frente do raio central normal, ele vem perpendicular, ou seja, ele vem em linha reta para o book mural, para ele produzir essa imagem
no filme, em que os ápices dos pulmões vão estar abaixo das clavículas, aqui você vai fazer diferente. Em vez de você angular o paciente, que você fez esse paciente dar espaço para frente, né? E jogar o corpo para trás, aqui você vai fazer o contrário, você vai angular, o raio central, ok? Aí o raio central aqui, você está vendo que ele não entra, que o buco está por baixo do paciente aqui, né? O filme, o receptor de imagem está por baixo do paciente. O correto, pela técnica, seria ele incidir perpendicular, ok? Em linha reta com o raio central, mas como o paciente ele não tem essa condição de fazer esse movimento de se curvar, então você vai fazer o quê? Angular o raio central de 15 a 20 graus cefálico. Cefálico é sentido cabeça, crânio, cabeça, ok? Então o raio ele está indo de sentido da cabeça, da cauda para o crânio, cefálico, né? Caudal é sentido da cauda, cefálico sentido do crânio. Então o raio central ele incidiu sentido cefálico, ok? Do caudal para o cefálico. Você pode perceber aqui que ele está angulado em sentido para a cabeça. O raio está saindo aqui onde está apontando esta seta, ok? Isso aqui é como um marcador. Isso aqui só foi feito aqui nessa imagem para demonstrar, tá? Isso não aparece, não. Você vai ver pela angulação que tem lá na ampola, tá bom? Fica lá no cabeçote. Aí você vai angular 15 a 20 graus, direcionar no rumo do mediastino, bem no meio ali do mediastino, no corpo do externo, tá? Uns 8 a 10 centímetros ali abaixo da incisura jugular, que é esse afundamento que temos aqui acima do osso externo, acima do manúbrio. Os 4 dedos que você cortar ali, já vai dar esse posicionamento. Angula de 15 a 20 graus, e então vai aparecer também essa imagem das clavículas desassociada. Isso é uma exceção quando o paciente não pode ficar em ortostático, não pode ficar em pé. Posicionamento da parte, vamos lá. Você vai centralizar o plano médio com o raio central e com a linha central do chassi, ok? Então vamos lá. Plano médio do paciente, tá? Está alinhado com a linha, com o book aqui, a linha média, e também com o filme, com o receptor de imagem, que você vai alinhar ele lá dentro da gaveta e fechar a gaveta até o final. E aí vai estar todo o plano médio sagital do paciente alinhado com o book e com o filme. É centralizar o chassi com o raio central, como eu falei, né? E fechar bem a gaveta. A parte superior do chassi deve estar cerca de 7 a 8 centímetros acima dos ombros. Como na técnica de tórax em PA, que a gente utiliza aquela sombra do colimador para a gente delimitar esses ápices pulmonares, aqui também ela serve, ok? Você vai ver aqui a sombra dos ombros no book, aí você vai saber que aqui de 8 a 10 centímetros acima, você já não vai mais cortar os ápices pulmonares. O raio central perpendicular, como eu falei, né? A não ser que seja o caso da exceção que o paciente não estiver ficando em pé, que aí você vai ter que angular o raio central. Centralizar na porção média do externo, que é esses 4 dedos que eu falei que você ia contar abaixo da incisura jugular. A distância, 2 metros, 1,80 m. No caso do paciente deambulando, o paciente conseguindo fazer o exame em ortostático, fazer ele em pé. Aí você pode utilizar essa distância foco-filme de 1,80 m. Óbvio que quando o paciente está acamado, a altura da ampola não consegue atingir esse 1,80 m. Mesmo que você coloque a maca lá por baixo da ampola ou na mesa, a mesa ela não consegue alcançar essa altura de 1,80 m. Então, essa distância acaba diminuindo, ok? Mas aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que mexer nos parâmetros do raio-x. Ou vai diminuir o KV, diminuir o MAS, porque a distância também diminuiu. Raio central. Já falamos aí, a colimação, você tem que colimar toda a área pulmonar, como em todos os exames de tórax, como foi falado anteriormente. E a respiração também é feita após a segunda expiração profunda e completa, quando o paciente é em apneia. Você pede para ele parar de respirar. Como já falei,
Se você deflagrar o raio-x durante a inspiração do paciente, enquanto ele estiver fazendo um movimento de inflar o pulmão, vai produzir artefatos de movimento. Então, tem que ser no momento depois que ele inflou e ele parou de respirar. Isso aí deve ser bem orientado para o paciente. Critérios radiográficos. As estruturas mostradas têm que incluir completamente os campos pulmonares e as clavículas, justamente para a gente conseguir observar por baixo dessas clavículas se tem alguma dessas patologias. As clavículas devem aparecer quase que horizontalmente, acima ou superior aos ápices, com as faces mediais sobrepostas pelas primeiras costelas. Por isso, aquele movimento que eu expliquei do ombro ficar girado para frente, né? Desassocia as escápulas e ajuda com que as clavículas fiquem mais retilíneas. O normal das nossas clavículas, o que é? Elas são assim, né? Anatomicamente de frente, né? Elas ficam para baixo. Então, quando você faz esse movimento, ela vai ficar mais retilínea. Você coloca o ombro para frente e aí mais retilínea ela vai ficar, além de desassociar as escápulas. As costelas, elas devem aparecer distorcidas com as posteriores, né? As costelas anteriores, quase que horizontalmente sobrepostas às anteriores, sem rotação, e as extremidades das clavículas. De cada lado, ela deve exibir a mesma distância, como nós temos lá na qualidade de imagem do PA, né? Você utiliza ali a distância da clavícula até o centro do paciente, sendo igual em ambas as articulações externas claviculares. Então, a linha média do paciente, né? A média sagital, a clavícula tem que estar equidistante, ok? Vamos ver uma imagem anterior aqui de tórax e PA, para vocês relembrarem vocês vão utilizar essa mesma técnica, né? Tá aqui o pulmão, você traça essa linha média sagital do paciente, aqui está a clavícula esquerda e a clavícula direita, essa aqui é a articulação externo-clavicular, porque a clavícula ela articula com o osso externo clavicular esquerda, externo clavicular direita, e essa linha que você traça imaginária aqui, que vem junto com as vértebras, detalhe, nem sempre a gente pode utilizar a vértebra como ponto de referência. Por quê? O paciente ele pode ter uma escoliose. O que é escoliose? A vértebra ela tem um acentuado, uma curva acentuada ou para a direita ou para a esquerda. Então, a vértebra do paciente ele tem uma patologia de coluna. Então, a vértebra ela não vai vir certinha, né? Então, o que eu falo é para a gente utilizar essa linha imaginária que está cortando o paciente ao meio, que nós chamamos de linha médio-sagital, ok? Aí, nessa linha médio-sagital que você traça aqui do paciente, as duas clavículas têm que estar equidistantes, tá? Tá com a mesma distância, ambas as clavículas para essa linha médio-sagital. Vamos lá. Respiração, falamos, né? Colimação e raio central. O centro do campo de colimação, ele deve estar direcionado para a porção média do externo, com a colimação visível nas partes superior e inferior. Então, mesmo cuidado com todos os exames de raio-x de tórax. Você abrir bem a colimação, não exagerar para não dar radiação secundária, que pode atrapalhar, né? Mas o suficiente ali para você cobrir toda a borda do tronco do paciente, do campo pulmonar do paciente, ok? Exposição, não tem que ter movimento. Você vai conseguir, se não tiver movimento, né? Você vai conseguir ver o contorno do diafragma bem correto ali, o contorno das costelas bem delimitado, a sombra do coração, tudo vai aparecer ali muito nítido. Inclusive a ave brônquia também, você vai conseguir visualizar o parênquima pulmonar, né? A árvore pulmonar bem delimitada ali, vamos colocar assim, em uma linguagem coloquial, né? Sem estar tremida, tá? Sem tremer a imagem. Aqui nós vemos a incidência em ápice lordótico, né? Você percebe que aqui, tá vendo as clavículas? Elas ficaram praticamente paralelas aqui com a primeira costela. Essa aqui é a primeira costela, tá? Primeira costela. Ela sai lá da primeira vértebra, a T1, e faz essa curvatura, tá?
e ela vai, então, chegar ao lado anterior do paciente. E aqui você viu que quando nós fazemos MPA, essa clavícula ela fica abaixo da terceira costela, e aqui ela está bem paralela e está acima dos ápices pulmonares. Então, qualquer patologia que tivesse aqui nessa região, você agora conseguiria visualizar como a clavícula ela está desassociada. Bom, agora vamos falar sobre as posições em oblíquas, né? Nós temos as oblíquas anteriores e as oblíquas exteriores. Para patologias do tórax, nós usamos comumente usar as oblíquas anteriores, tá? Quando falamos agora de anteriores, não quer dizer que o raio central ele incide na parte anterior do paciente, não, tá? Porque aqui nós estamos nos referindo à posição do paciente. Então, o paciente ele está anteriormente obliquado para o chassi. Então, o lado anterior do paciente está próximo ao chassi, ou anterior do lado direito, ou anterior do lado esquerdo. Na primeira figura aqui, nós temos uma oblíqua anterior direita. Por quê? O paciente está com o lado direito, tá, encostado lá no buque-mural. Na segunda imagem, o oposto, a parte esquerda no buque-mural. Usamos muito também essa técnica para visualizarmos costelas. Porém, na costela é preferível fazer as oblíquas posteriores. E mais na frente, em outros estudos, vocês vão entender o porquê que para a costela é preferível fazer o posterior. Mas nesta aula, nós estaremos focados aqui nos exames pulmonares em oblíquas, tá? Faça também o oblíqua em sentido posterior para tórax, mas comumente fazemos em anterior. Vou explicar o motivo por qual nós fazemos mais rotineiramente em anterior. As patologias demonstradas, né? As que afetam os campos pulmonares, obviamente, como afeta a traqueia, estruturas mediastinais, porque quando você obliga o paciente, a traqueia, essas estruturas mediastinais, elas vão sair ali fora do centro médio, né? Onde que nós temos ali também costelas, que atrapalham às vezes visualizar as vértebras torácicas, que vão estar ali sobrepostas com a região mediastinal e acaba atrapalhando pela densidade das costelas, né? Atrapalhar a visualização de alguma patologia daquela área. Então, quando você quer visualizar alguma patologia traqueia, das estruturas mediastinais, o médico também pode pedir essa região obliquada, para ele desassociar ali a traqueia e o mediastino das vértebras. Aí você consegue, inclusive, o tamanho, os contornos do coração grande, os grandes vasos, né? Utiliza também muito isso lá, como eu expliquei no radiografia de perfil de tórax, que usa muito para patologias cardíacas, a gente fazer o perfil. Aqui nessa também a gente consegue também visualizar muitas das vezes esses grandes vasos desassociados ali, ok? Porque eles estão ali na região mediastinal. E o coração também, você vai ver o contorno do coração de um outro ângulo. Fatores técnicos, o filme 3543 sentido longitudinal, limitação de dose, já expliquei o motivo que a gente deve só didaticamente guardar, mas na prática vai depender do aparelho. Proteção, avental de couro, né? Seguro, desculpa, avental de chumbo, tá? Eu escrevi errado aqui. Avental de chumbo, segura em torno da cintura para proteger as gônadas e normal em todas as incidências. Posição do paciente. Paciente na posição ortostática, rodado 45 graus. Nós vamos depois falar a respeito dessa angulação do paciente, que em alguns casos nós vamos fazer diferente, tá bom? Mas vamos aqui o básico para fazer nas oblíquas anteriores é 45 graus do paciente, tá? Como é que o paciente vai ficar rodado? Você vai primeiro colocar ele numa posição em AP normal, ou em PA, né? Póstero anterior normal, como é o caso da oblíqua anterior, você vai colocar ele de frente com o buque,
E então você vai chegar no paciente e vai rodar ele ou para a direita ou para a esquerda, 45 graus. No caso da oblíqua anterior direita, você vai rodar ele sentido direita. No caso da oblíqua esquerda, sentido direita, até ele ficar 45 graus com o chassi, tá? Eu vou colocar minha mão de lado aqui para vocês entenderem melhor. Aqui é o chassi, você olhando ele de lado, certo? Aqui o paciente você colocou paralelo com o chassi, certo? Quando você, essa mão minha aqui é o paciente, tá? Vou até colocar ela fechada para vocês entenderem melhor. Quando você colocar o paciente aqui próximo ao chassi, você vai fazer, por exemplo, com a direita, você então vai rodar ele 45 graus no book. Ele vai ficar nessa posição rodada, 45 graus. No caso da esquerda, você vai lá e roda ele 45 graus no outro sentido. Ele vai ficar com a angulação de 45 graus em sentido ao book mural, tá? Os braços do paciente devem ficar flexionados com a mão colocada sobre o quadril e espalmada para fora. Braço oposto elevado e repousando a mão sobre a cabeça para apoio, mantendo os braços levantados o mais alto possível, tá? Então, tá aqui. Nessa imagem, nós vamos ver aqui. No caso da direita, a mão fica na cintura e o lado oposto que você vai fazer a radiografia na cabeça, tá? Esta é a posição. Por quê? Para não ocorrer de o húmero ou antebraço ficar na frente dos pulmões, ok? Você deixa ele aqui embaixo, o raio central vai atingir aqui. Esse lado aqui também que vai ser estudado, ele vai ficar magnificado, mas também vai ser estudado. Ele vai ficar sobreposto, aí pode aparecer o húmero, ou antebraço, ou cotovelo, então essa mão tem que ficar levantada e a outra mão na cintura. Raio central perpendicular, direcionado ao nível de T7, tá? Distância de foco-filme, 1,80 m, como eu falei, paciente deambulando. Colimar as áreas pulmonares completamente. A respiração, também, segunda respiração, inspiração profunda em apneia. E uma observação. Para as oblíquas anteriores, o lado de interesse geralmente é o lado mais afastado do chassi, ok? As oblíquas anteriores, direita, ela vai visualizar melhor o pulmão esquerdo. Você lembra que eu falei aqui? Né? Nós fizemos aqui, né? Ela vai visualizar o pulmão do lado esquerdo. Quando nós formos fazer lá nas costelas, qual que é o interesse nosso? Ver mais nitidamente a costela, né? Normalmente é uma fratura que o médico está ali suspeitando. Então, por isso que às vezes a posição anterior, posterior, oblíqua posterior é melhor, que aí vai ficar próximo, é a área de interesse que vai ficar próximo ao chassi. Aqui, como a gente quer ver o parênquima pulmonar, essa região ela vai ficar afastada, né? Oblíqua direita, a região esquerda ela vai ficar afastada. Então, você vai ver esse campo pulmonar magnificado. É como se fosse uma lupa, né? Você vai aumentar o tamanho dessa área do pulmão do lado esquerdo. Então, vai visualizar melhor. E o inverso, a mesma coisa. Você faz a oblíqua esquerda, anterior esquerda, e vai visualizar o parênquima pulmonar maior, tá bom? Paciente olhando reto para frente, queixo levantado, justamente para o queixo não ficar sobreposto. O técnico deve posicionar o lado do raio-x, centralizando o paciente com raio central e com chassi. Colocar a parte superior do chassi cerca de 2,5 centímetros acima da vértebra proeminente, aí é o ponto de referência nosso no caso da oblíqua. A sombra, agora é um pouco complicado você utilizar, porque você vai ter um dos braços levantado, então ele vai levantar também o ombro, e você pode acabar cortando os ápices pulmonares ali, ou cortando a base. Então, você utilizando a técnica de usar a vértebra proeminente, que é a C3, que o paciente vai estar anterior para você, você vai conseguir visualizá-lo bem. Então, você marca dali da cervical C7, né, que é a vértebra proeminente, uns 2,5 centímetros, 3 centímetros, né, os 2 dedos. E você vai conseguir
Então, é com que visualize toda essa parte do paciente sem cortar os ápices pulmonares. O TEG deve posicionar nessa forma, então, tá bom? Raiz central perpendicular, também direcionado a T7. Você pode chegar ao lado do paciente e visualizar ali pela incisura jugular, uns 4 dedos abaixo, que vai dar nível de T7, tá? Distância 1,80 m. Colimar todas as áreas, a região pulmonar. Exposição feita na segunda expiração profunda. Observação. As oblíquas anterior, lado interior geralmente é o lado mais afastado, como eu falei, né? Portanto, a OAD visualizará melhor o esquerdo e a OAE vai visualizar melhor o lado oposto, tá? Bom, nós vamos falar aqui uma posição que nós vamos aumentar 60 graus, em vez de fazer 45 graus, tá? Também eu utilizo uma rotação menor, de 15 a 20 graus, para avaliar a área de ambos os pulmões, quando a investigação pode ser doenças pulmonares, tá? Quando o médico quer só desassociar, não quer ver o mediastino, ele só quer desassociar um pouco um pulmão do outro. Aí o que ele vai falar? Ele vai pedir um pedido médico, né? Oblíqua com tantos graus. Aí você vai fazer aquilo que o médico pediu lá. A rotina é 45 graus, tá bom? No caso de 60 graus, normalmente eles pedem no caso de patologias da área cardíaca, que eles querem visualizar melhor o coração. Então, aí se faz essa angulação de 60 graus. Mas tudo isso aí vai vir no pedido médico, tá? Isso não é escolha sua. Agora, se vir o pedido médico apenas oblíqua anterior direita, oblíqua anterior esquerda, você vai fazer a rotina, que é o paciente 45 graus em relação ao buco mural. As oblíquas anterior do lado interior geralmente é o lado mais afastado do chassi. Visualizará melhor o pulmão esquerdo, né? A de 60 graus, como eu já falei, você vai fazer melhor para visualizar doenças cardíacas. Você vai ver a área cardíaca melhor, tá? A rotação menor, ela avalia uma melhor área de ambos os pulmões. Tá aqui já uma imagem já radiografada daqueles pacientes lá em OAD e OAE, ok? Aqui você coloca o lado do paciente, aqui está em inglês, né? O lado direito do paciente do lado de cá. Mas você também tem a possibilidade de, hoje na radiologia digital, escrever, né? Oblíqua anterior direita, oblíqua anterior esquerda, e colocar na imagem. Aí você pode colocar, inclusive, né, a rotação, se você quiser, né? No caso das radiologia digital, você tem essa possibilidade de inserir, né? Na convencional tem como? Tem, né? No caso de você for fazer na digital, fazer a marcação e colocar no filme ali antes. Mas o que acontece? Você vai ter que fazer certinho também, né? Se você marcar antes lá e vai colocar, porque normalmente o marcador de chumbo não vem todas essas marcações aí não. Então você pode colocar na identificação do paciente, colocar o nome do paciente, colocar lá oblíquo anterior direito na marcação e colocar lá no chassi antes de você fazer a imagem. Porém, se você errar lá, você colocou 45 graus e você fez depois o paciente com 30 graus, não vai ter mais conserto, né? Vai ficar uma imagem de 30 graus e uma identificação de 45. Então, comumente não se faz isso na radiologia convencional, ok? Na digital, nós temos essa facilidade aí. As oblíquas posteriores, direita e esquerda, ela já é justamente o oposto da imagem das anteriores, ok? Uma imagem de oblíqua posterior direita, ela vai ser semelhante à da oblíqua anterior esquerda e vice-versa, ok? As exceções, né? As oblíquas posteriores na posição ortostática ou de semidecúbito pode ser realizada se o paciente não puder assumir uma postura ortostática, que eu coloquei, perdoa novamente, oblíqua na posição em decúbito, tá bom? Ou em semidecúbito, ele pode ser utilizado se o paciente ele não tiver condição de fazer em ortostático,
tá? Mas comumente a gente faz ela em ortostático. Vou falar um pouquinho disso aí quando a gente faz com o paciente que não está deambulando, o paciente não consegue andar, ok? Patologias demonstradas, as que afetam os campos pulmonares, a traqueia, a estrutura mediastinal, inclusive o tamanho e o contorno do coração, e os grandes vasos. São normalmente o que mais observamos nessas patologias da póstero-anterior, oblíquo-posterior. As oblíquas posteriores também muito utilizada aí para estudo dos arcos costais, mas não é estudo da nossa matéria. Fatores técnicos, igualmente a do anterior, né? Oblíquo anterior, filme 35-43, sentido longitudinal, avental de chumbo, agora eu escrevi chumbo, tá? Escrevi couro, não. Não foi corretor de imagem, fui eu não. Então, o avental de chumbo segura em torno da cintura. A posição do paciente ortostático, tá? Rodado 45 graus, da mesma forma como eu expliquei para vocês, só que agora o paciente vai estar com o lado anterior dele virado para você, virado para o intensificador de imagem, tá? O raio central. Então, tá aqui, vamos fazer mais uma vez, né? Tá aqui é o buco mural, o paciente, só que agora ele anterior, aí você vai obliquar ele 45 graus para a direita ou 45 graus para a esquerda, ok? Só que agora a parte anterior do paciente que vai estar direcionada para o cabeçote, tá bom? Então, o que acontece? A face posterior do paciente que vai estar encostada, por isso que o nome é posterior. Já não é por causa da incidência do raio, não. É por causa da posição do paciente. A posição do paciente é oblíqua, posterior, porque o lado posterior está virado para o receptor de imagem, né? E aí, então, ele vai oblicar 45 graus ou para a direita ou para a esquerda, da mesma forma como foi explicado na anterior. Braço mais próximo possível do chassi, elevado, e a cabeça apoiada. O outro braço colocado sobre o quadril, com a região palmar para fora. E paciente sempre olhando reto para frente, né? Tá aqui. Então, aqui é a posição de interesse lá, virada, né? O paciente fica com o braço na cabeça da região de interesse e a outra no quadril. Como eu falei, isso aqui é mais utilizada na estudo para as costelas, porque aqui a magnificação já vai ficar do lado oposto à área de interesse, né? O lado direito aqui ele vai estar mais próximo ao buque, então o pulmão esquerdo aqui ele vai ficar mais magnificado, ok? Então o pulmão direito ele vai ficar menor, não é menor, né? Ele vai ficar mais próximo à realidade e o menor em relação ao esquerdo, ok? As oblíquas posteriores na posição ortostática, né, sempre pode ser realizado quando não puder assumir essa posição, né, no decúbito, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Posição de decúbito. Então, vamos lá. O paciente não pode levantar, não pode, não está deambulando, está na maca, e o médico precisa ver aquele lado do paciente lá. Aí, o que você vai fazer? Você vai, do lado contrário, você vai pedir o paciente para, você mesmo, com a ajuda de um acompanhante, levantar um pouco a cabeça e o quadril do paciente daquele lado e colocar algum apoio ali de baixo para o paciente não voltar o corpo. E a parte de interesse, o paciente, você vai ter que levantar a mão dele, né? Você vai pegar, por exemplo, se for o lado direito, você vai lá na maca, ele está deitado na maca, você levanta o braço dele direito, às vezes nem precisa colocar na cabeça não, você levantou o braço, porque pronto-socorro, eu acho que isso é uma matéria que a gente podia até fazer um curso depois sobre incidências de pronto-socorro, porque ela às vezes não vai naquela técnica lá dos livros, não. A gente tem que improvisar muita coisa. Então o paciente está lá em decúbito, não está acamado, ele está traumatizado, levanta o braço dele no caso direito, coloca algum apoio no ombro dele, no quadril, né? Pode ser lençóis enrolados, pode ser apoios de fazer exames de pé com apoio, algum coxim,
Você pode colocar qualquer coisa do lado deles. Um detalhe, tá? O apoio que você colocar no ombro tem que ser radiotransparente, tá? Se você colocar algum objeto que absorva radiação, vai interferir na imagem. Então, o apoio que você colocar no ombro tem que ser de algum objeto radiotransparente. Raiz central perpendicular no nível de T7. Então, você contar 4 dedos aí abaixo da incisura jugular, dá mais ou menos esses 8 a 10 centímetros aí. Distância, 1,80 m, aí onde que a gente entra a ressalva, tá? Porque quando o paciente ele é passado para a mesa ou ele está numa maca, às vezes não, com certeza a ampula ela não consegue chegar a 1,80 m de altura acima do paciente, ok? Não consegue. Você imagina uma mesa aí, ela está normalmente a 1 metro, 1,10 m do chão. Se você colocasse mais 1,80 m acima dela, mais contando a espessura do paciente, já passaria dos 3 metros fácil. Então, não existe nem sala de raio-x, às vezes, com essa altura toda. Então, realmente, aí você vai ter que trabalhar também nas técnicas de KV, de MAS, diminuindo, tá bom? A respiração. A exposição é feita após a segunda inspiração profunda e completa. Gente, eu deixei, voltando aqui ao assunto da distância foco-filme, 1,80 m, porque para os exames de pulmão, essa é a distância foco-filme, comumente usada. Então, fins didáticos, você vai achar nos livros isso aí. Mas eu estou falando aqui de uma exposição de exceção, tá? Exceção, ok? Exceção, paciente de maca, tá bom? Os critérios radiográficos. Aqui já tem algumas imagens, né, que vocês estão vendo aí agora em posterior, né? Posterior direito e posterior esquerda. A marcação aqui, como eu falei, como isso aqui foi feito num convencional, tá só o lado direito e esquerdo. Os critérios radiográficos são similares ao das oblíquas anteriores, né? Contudo, em virtude de uma ampliação maior da parte anterior do diafragma, geralmente os campos pulmonares parecem mais curtos nas oblíquas posteriores, comparando as oblíquas anteriores. Por isso que eu expliquei que as anteriores são mais utilizadas para o estudo pulmonar e do mediastino. E as posteriores, normalmente, nós utilizamos mais nos estudos dos arcos costais, tá? O coração e os grandes vasos também vão aparecer maiores nas oblíquas posteriores, por estarem mais distantes do chassi. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Acabou aqui as nossas aulas aí sobre os estudos das incidências de tórax. Espero que tenham gostado. E futuramente nós já vamos começar a dar início ao estudo das incidências de abdômen. Fique com Deus. Um forte abraço aí do professor Herbert.